hoje de manhã foram bicampeões paulistas, né? E como o Fábio já falou, marcaram 5 gols na final. E o que mais que a gente pode falar desse time espetacular das meninas, Fábio? Cara, vamos falar um pouco da final hoje, né? Porque o Corinthians entrou na final com uma vantagem, ganhou o primeiro jogo de 3-1, e apesar desse resultado de 3-1, o primeiro jogo foi sufoco. Assim, esses 3 gols que o Corinthians fez em 5 minutos, mas no finalzinho do jogo. Tava perdendo, né, a partida? Ficou perdendo o jogo, a maior parte do jogo tava perdendo. A Ferroviária é um adversário que já garfou um campeonato brasileiro do Corinthians aí ano passado, então o Corinthians tem muito respeito pela Ferroviária. Mas quando começou o jogo, parecia que quem tinha que buscar um déficit de 2 gols era o próprio Corinthians, porque o Corinthians entrou marcando em cima com muita intensidade, roubando a bola, criando chance a rodo, e foi fazendo gol um atrás do outro. Assim, em 20 minutos já estava 2-0. Começou com um gol da Crivellari, depois veio um gol da Érica de cabeça, depois ainda teve um gol da Tamires também de cabeça, um gol da Diane. Isso tudo no primeiro tempo, o Corinthians mantendo a intensidade, assim, chocou, assim, atordoou a Ferroviária, que não soube reagir, não conseguia sair com a bola, não conseguia fazer nada. O primeiro tempo inteiro foi só Corinthians. A Ferroviária teve, sei lá, uns 5 minutos que o Corinthians deu pisou um pouquinho mais leve aí, e a Ferroviária tocou um pouco a bola, mas também não conseguiu chegar. O segundo tempo já foi um pouquinho mais disputado, né? Também o jogo foi disputado 11 horas da manhã do dia de hoje. Quem está em São Paulo sabe como estava quente hoje. Imagina como não estava quente ali em Araraquara, na Morada do Sol, né? Então, o Corinthians começou um pouquinho mais lental também, já tinha aí uma vantagem ampla de 6 gols aí no agregado, mas também o Arthur Elias fez algumas substituições, substituiu 6 meninas aí ao longo do segundo tempo, e surtiu efeito. As novas meninas entraram bem, jogando muito bem, e a Grazi aí, a queridíssima Grazi aí, que já tem 40 anos aí de estrada, fez o 5º gol aí para selar essa vitória maravilhosa. Um passe maravilhoso também da Gabi Nunes. A Gabi Nunes entrou muito bem, ela entrou, quase fez um gol, um grande prêmio aí para um time que levou muito a sério o futebol esse ano, e mesmo em momentos que tinha vantagem, conseguiu ir para cima, se superar, né? O Corinthians mostrou aí hoje que quando não tem os desfalques aí de Covid ou de convocações da seleção brasileira, entra com força total e esmaga qualquer um que apareça pela frente, né? E Ana, que destaques você pode dar para esse time de feminino? Que jogadoras você acha que mais se destacaram nessa campanha desse ano, né? Não precisa nem ser só do Paulista, mas desse ano. Eu acho que primeiro eu vou destacar a manutenção do time, né? Só perdeu uma jogadora para a China, então isso é muito importante. Acho que além disso, a chegada da Andressinha no meio de campo dá um toque de qualidade ali no meio de campo absurdo. O que ela consegue fazer de passe vertical, assim, é muito bom. E também o nível das jogadoras, né? Você vê que trocam as jogadoras e a gente não tem perda de talento ou perda de tentar achar o gol. Quando estava 4-0 hoje, entrevistaram a Diane no intervalo, ela falou, a gente vai jogar o segundo tempo como se tivesse 0-0. Então, elas estão sempre buscando gol. Eu acho que isso é o mais importante. Você vê que mudou o estilo de jogo do que jogava o ano passado. O ano passado jogava no 4-3-3. Esse ano teve que adaptar por causa da Andressinha, que não estava conseguindo jogar no 4-4-2. E conseguiu jogar melhor do que estava jogando o ano passado. Realmente é surpreendente o que faz esse time do futebol feminino. É muito, muito bom, assim, de ver jogar. Todas as críticas que a gente faz ao futebol masculino, né? São contrárias ao futebol feminino, é o universo inverso, né? O trabalho lá está sendo feito muito sério, com muita qualidade na busca dessas jogadoras, né, para construir o elenco. A gente, desde que começou a Irmandade, em 2016, a gente vem falando das meninas, elas vêm ganhando cada vez mais espaço, e hoje aí conseguiram esse bicampeonato, tendo um ano aí espetacular, apesar de tudo, do ano todo estranho que teve, e tudo mais, elas continuam trabalhando sério, né? Como bem falou o Fábio. E o pessoal tem que acompanhar o futebol feminino, né, gente? O pessoal que não acompanha ainda o futebol feminino do Corinthians e tal, tem que começar a acompanhar, né, Gibson? Pô, tá na hora, cara. A mulherada tá dando show, cara. A gente foi lá no passado. Esse ano a gente não pôde ver o bicampeonato, infelizmente, por causa do Covid, né? O jogo da final sem público. Senão a gente teria ido pra Araraquara, né? Exatamente. Ou pelo menos visto o primeiro jogo aqui, né? Pô, mas com certeza.
Agora, uma coisa que impressiona, né? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas comentando, falando, mas então o pessoal fala que o Corinthians domina dessa maneira o futebol feminino, porque os outros times são muito abaixo. Mas aí você pega o Corinthians masculino no Campeonato Paulista e pede pro Água Santa, cacete, saca? Né? O salário do Bozelli paga lá 6 meses de salário do Água Santa, velho. É legal que ele escolheu o Bozelli, ele podia citar qualquer um, ele escolheu o Bozelli. Eu ia falar, pode ser o Luan. O salário do Cafu paga a folha de salário feminina. Então, né? Aí você vê que você fala, não é só uma questão de desequilíbrio, né? O trabalho delas é bem feito e elas jogam com um brio, com uma vontade que é, invejável para qualquer time do planeta, cara. Então você vê que é um momento de crescimento. E quando a Cris fala que esse ano foi melhor do que até o ano anterior, se você olhar nos números, assim, o ano anterior, em termos de aproveitamento, foi histórico, né? Foi o ano que o time vinha com teve 34 vitórias seguidas no ano passado, teve somente uma derrota no ano inteiro do ano passado, que foi no primeiro jogo do ano, depois não perdeu mais, né? Esse ano foram 2 derrotas em menos jogos, em 32 jogos, mas o volume de jogo, que a consistência de jogo que o Corinthians teve ao longo desses jogos, mostrou que o Corinthians tá melhor esse ano mesmo, tanto que conquistou esses 2 campeonatos esse ano, os 2 que disputou, né? Eu fiz um levantamento aqui. O Corinthians foram 32 partidas, 27 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nesse ano. 2 campeonatos, 2 títulos, 98 gols pró e 18 gols contra tomados nesse ano, né? Então, em 32 jogos, 98 gols pró. É muita coisa, é muita coisa. E se você olhar nos campeonatos, né, na artilharia, por exemplo, do Brasileirão, que o Corinthians conquistou semana passada, o artilheiro do campeonato, não lembro quem foi, mas do Corinthians foi a Crivellari com 7 gols. E aí tem a Vicky Albuquerque com 6, a Zanotti fez 6, a Adriana fez 6, a Portillo fez 5. Então é um time que, assim, qualquer uma pode fazer gol a qualquer momento, né? No Paulistão, o Corinthians conquistou hoje, a artilheira foi a Gabi Nunes, que fez 11 gols, descolou, assim, porque fez 6 em um jogo só, né? Chegou a fazer 6 gols somente em um jogo. E a Vicky Albuquerque também tem 6 gols, a Crivellari tem mais 5 nesse campeonato também. Então, assim, é muito parelho. O time troca peças e continua jogando muito bem. É bonito de ver jogar, né? O pessoal às vezes critica e fala, é ruim de ver jogar o futebol feminino, não é tão... é porque não viram o Corinthians em campo. Quando vê o Corinthians em campo, você vai ver como é um futebol organizado, que cria muito e cria bem. Eu quero fazer só uma mention, acho que é só para complementar tudo que vocês estão falando, uma mention assim, de destaque, que é a Gabi Nunes, né? O Fábio comentou que ela foi artilheira, né, do campeonato, e eu quero relembrar que ela ficou um ano parada, cara. Ela voltou em agosto, né? Ela teve uma lesão muito séria, e eu vou te falar, assim, o Fábio mencionou, né, que ela entrou muito bem no jogo de hoje também e tal, e eu fico muito contente por isso, que mostra também o nível do Corinthians nesse sentido, né, de recuperação das atletas, dela voltar a jogar em alto nível, assim, em um espaço curto de tempo, né, a gente está falando. Então eu só queria fazer, enfim, só complementando o que todo mundo já falou do futebol incrível do Corinthians feminino. A Gabi Nunes, para mim, é uma representatividade muito importante do futebol, em sentido de superação, assim, de busca pela excelência, assim, sabe, de voltar jogando bem logo depois da lesão. É muito bonito de ver. Só completando um pouco sobre essa fase incrível do Corinthians, foram 8 finais seguidas que o Corinthians chegou, né, 8 finais consecutivas de campeonatos diversos, ganhou 6 dessas, né, Paulista desse ano, do ano passado, a Libertadores de 17 e 19, e o Brasileiro de 18 e desse ano. Então não tem outra palavra a não ser parabéns para essas meninas aí.